Salmo 131, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 3, dando continuidade à nossa série de sermões aí no livro dos Salmos. Hoje então chegamos ao Salmo 131. Tem sido uma pequena série nos chamados Salmos de degrau ou peregrinação, e hoje Salmo 131, do verso 1 até o verso 3, diz assim: Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar, vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Oremos. Pai querido, Deus Santo, se há algo que necessitamos é aquietar os nossos corações à Tua presença. Dar-nos então esta graça. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pedi para o pessoal projetar aqui no slide aqui, para eu poder liberar o Nós estamos nessa pequena série no livro de Salmos, e algumas coisas nos têm sido de fato necessárias na compreensão deste livro. Primeiro, que os salmos se compõem em um grupo distinto dentro das Escrituras. Algumas características lhes são próprias. A primeira, nós devemos trazer em consideração, diz respeito aí à versão, à tradução. No texto contido em nossas Bíblias, o texto em negrito é um acréscimo dos editores da Sociedade Bíblica. São títulos que eles acrescentaram conforme a leitura que eles fizeram. No caso do nosso salmo, traz o texto aí, calma em Deus. Isso é um acréscimo. Mas o texto em itálico logo abaixo, Cântico de Romagem de Davi, já é o próprio texto do salmo. E aí começa o verso 1. Mas nós vimos que a tradução romagem não cai muito bem, tendo em vista que ela tem origem na palavra ir a Roma, fazer caminhada a Roma. Então a romaria, que é o processo daqueles que adoram de ir até Roma, foi designado então como romaria ou romagem. Nós entendemos que a melhor palavra que vai designar o papel daqueles que estavam indo a Jerusalém adorar a Deus no templo, seja peregrinação, ou, como às vezes aparece no original, cânticos de subida ou de degraus, que indicam os degraus, a escada na entrada do templo, onde os peregrinos chegavam até o local de adoração. E nessa manhã, o texto que nós vamos considerar no Salmo 131, do verso 1 até o verso 3, eu trago como título do tema deste sermão: contentamento em Deus. Estar contente em Deus. Bom, o título, como nós vimos, deste livro em hebraico é louvores, daí o termo salmos. O termo salmos, ou salmoi, no grego, que tem origem na Septuaginta, é traduzido por louvores. Embora muitos dos salmos sejam orações, alguns poemas, poesias, para serem lidos e recitados no templo, na adoração pessoal. O livro de Salmos, na verdade, são os livros. São 5 livros compilados em um único livro. O livro 1, Salmo 1 ao 41. O livro 2, Salmo 42 ao 72. O livro 3, do Salmo 73 até o 89. O livro 4, do Salmo 90 ao 106. E o livro 5, do Salmo 107 ao Salmo 150.
Então esse grupo, esse conjunto de livros compõe o livro dos Salmos. Então aquilo que nós conhecemos como livro, na verdade são 5 livros reunidos em um único livro. Nós vivemos em uma época do ser vitorioso, onde a pessoa de fato só pode ser conhecida por quem ela é se ela for vitoriosa, se ela for vencedora. A ideia da geração Y. E essa geração, chamada geração Y, não sabe o que é contentamento. Nós estamos vivendo uma época de uma geração que não sabe o que é estar contente, ser contente com o que tem e o que é. É uma geração do buscar mais, do querer mais. Então, o que eu possuo nunca é suficiente, sempre está aquém, sempre precisa de um pouco mais. Portanto, estão sempre buscando o melhor carro, o melhor computador, o melhor celular, o melhor salário e etc. Sempre a busca, sempre a procura do mais. Não há satisfação, não há contentamento. A geração Y, então, se caracteriza por este estado das coisas e do ser. A revista Galileu lançou uma reportagem sobre a geração Y e começa dizendo assim: Priscila só faz o que gosta. Interessante isso. Saiba que nós não fazemos só aquilo que gostamos. Francis não consegue passar mais de 3 meses no mesmo trabalho. Outra característica da geração Y é que é uma geração também que não consegue permanecer no mesmo trabalho. Até o curso superior, se vocês observarem os jovens de hoje, em geral, eles trocam entre 2 e 3 vezes o curso superior em que estão fazendo, até que chegam a uma conclusão. Felipe leva a sério esse papo de cuidar do meio ambiente, mas ele não pratica isso. Eles são impacientes, preocupados com si próprios, interessados, porém, em construir um mundo melhor. Mas eles o querem em pouco tempo. Essa é de fato a leitura da geração Y, essa nova geração de 1978 para cá. Uma geração que foi formada sempre tendo à mão tudo aquilo que precisa e que não pode receber um não, e que não sabe estar contente e está sempre à procura e à busca de mais. Ser bem-sucedido aos olhos do próximo é a armadilha do nosso tempo. Se você observar hoje, as pessoas estão vivendo para o outro, para mostrar, ostentar o que são e o que têm. Até as igrejas entraram nessa de ser para o outro, de mostrar para o outro. Então eu peguei alguns exemplos na página oficial da Igreja Renascer em Cristo, se podemos chamá-lo de igreja. 12 bênçãos para o mês de setembro. E tem uma foto então do apóstolo de mãos abertas no púlpito e diz assim: Deus vai eliminar todo subemprego ou desemprego em nosso meio. O povo viverá em honra. Bom, o que é subemprego? É sujar as mãos de graxa, Elias? Ah, mas Elias, que é isso? Eu não quero que meu filho seja mecânico não, Elias. Você não gosta de vender carro, subemprego, rapaz. Isaac vai ser doutor. Será que eu posso falar isso, Elias? Você sustenta sua família? Você vai para o trabalho todo dia e faz o seu serviço? Mas no entender dessas pessoas existe um subemprego. O subemprego é aquele que paga pouco, é aquele que tem que trabalhar muito, é aquele que não traz status na sociedade, né? Eu não quero que meu filho seja motorista de van, igual o seu Maurílio. Já pensou isso? Que ofensa, né? Quantos anos o seu Maurílio dirige a van, levando crianças para lá e para cá, trabalhando, e de repente diz: não, isso é subemprego. Ser lixeiro, então, nem pensar. Mas se não fossem os lixeiros recolhendo nosso lixo todos os dias, onde estaríamos? Numa pilha de lixo. Então a ideia é que Deus vai eliminar todo o subemprego e vai colocar você no emprego que a sociedade deseja. Outra imagem que eles publicaram lá, das 12 bênçãos para o mês de setembro, a apostolisa, né, a apostila,
se é a mulher do apóstolo, né? É a apostila. Então a apostila lá está com a mão aberta no púlpito chorando. Eles gostam de orar chorando, não sei porquê. Parece que dói, né, orar. E ela diz assim, então: o Senhor dará carros zeros, em vez de zeros está zero, é erro de português. Carro zero, em condições especiais, e muitos terão um segundo carro. Tem um Space Fox 2008, não é carro, né? Tem que ser zero em condições especiais. E você vai ter um segundo carro. Olha a ideia deles de vida vitoriosa, de ter contentamento. Outra mensagem que eles publicaram: das 12 bênçãos para o mês de setembro. E aí agora o apóstolo está de joelhos aqui com as mãos abertas. Muitos sorteios e prêmios serão liberados, e gratificações não esperadas serão liberadas. Isso é na igreja. Então ele está dizendo que você vai ganhar sorteio, você vai ganhar prêmios, gratificação que você não esperava. Tudo isso vai vir para você. É a ideia da geração Y, que não sabe esperar, que não sabe ter contentamento com pouco, que não se contenta em ser o que é, que tem um ideal inalcançável, inatingível, que vive para os outros, que não consegue ter satisfação em si, nem no que é. Então, em primeiro lugar, esta manhã eu quero considerar com você: não busque coisas grandes. Verso 1, acompanhe comigo. Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, e nem é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi, ele começa tratando de dois pecados: soberba e altivez. O dicionário Michaelis define a soberba como a manifestação ridícula e arrogante de um orgulho às vezes ilegítimo. A ideia que Davi apresenta aqui no verso 1, quando ele diz: não é soberbo o meu coração, é daquele que olha e diz assim: ainda bem que eu não sou igual ao fulano, ainda bem que eu não tenho uma casa igual a dele, ainda bem que o meu carro não é igual ao dele. Ele olha para o outro e diz que o outro é menor que ele, que o outro é menos digno do que ele. A soberba vem de dentro para fora e tende a julgar e diminuir o outro e colocar-se superior a ele. Por isso o dicionário Michaelis define como uma manifestação ridícula. É algo que se manifesta pelo olhar, pela postura, pelo ser, pelo estar, julgando o outro a partir do que eu sou, ou do que eu tenho, ou do que pretendo ter. Então Davi condena este primeiro pecado. O altivo, segundo o dicionário Michaelis, é o orgulhoso, o arrogante. Observe que os pecados foram manifestos em locais diferentes da vida de Davi. A soberba estava no coração, a altivez no olhar. Agora não é no outro, agora é nele. Ele se supervaloriza e se coloca no status por demais elevado para ele. Versículos do tipo João Batista, que ele diminua e que Cristo cresça, não cabem em igrejas, se assim as podemos chamar, do tipo que vimos agora, onde se solicita liberação de valores para ter riqueza, carros 0 quilômetros a fim de ter status social, a ordem para que não aconteça de Deus nos colocar naquilo que a sociedade denomina subemprego. E a caracterização desses subempregos é o trabalho manual, trabalhar jornadas que excedam 8 a 10 horas, ganhar salários inferiores. Vocês sabem que os especialistas dizem que você ser bem sucedido na área de trabalho, você precisa ganhar entre 15 e 20 salários mínimos. Isso aí dá em torno então aí de uns 15 a 25 mil reais. Se ganhou menos do que isso, aí é subemprego. E
Eu fico pensando o que se faz da vocação pessoal. Como é que vai ser a nossa sociedade se todo mundo trabalhar no Senado? Então a ideia dessas pessoas é da soberba e da altivez, que se manifesta no coração quando se julga o outro, e que se manifesta na postura quando ele olha para o outro como menor do que ele. Então Davi começa condenando esses dois. Um pecado no interior, o coração. O outro fora, na expressão, o olhar. Abra sua Bíblia em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, o verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Veja que as Escrituras estão exortando de que aquele que vive em soberba e em altivez vai ruir e vai estar em queda. Porque esse estado de fato conduz o homem a essa situação. Então nós precisamos tratar os nossos pecados. E Davi então começa dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas. Como é que você trata a soberba, orgulho, altivez, esse estado de auto-superestimar-se? Primeiro, Davi diz que não se anda à procura de grandes coisas. É um estado de ser. Pare, cesse essa busca desenfreada de autossatisfação naquilo que o mundo propõe. Humilhe-se à presença de Deus. Seja humilde, seja simples. Eu não estou falando de ser simplório, de ser humilhado. Eu estou falando de ser humilde em si mesmo, de ser simples, de não buscar o padrão e o parâmetro destes dias atuais, no qual, se você não estiver por cima, você não é. Jesus de fato declara, e o Novo Testamento aponta essa realidade na prática, de que aqueles que se colocam numa posição inferior serão exaltados. O nosso tempo ensina de forma contrária. Você deve pisar, humilhar, como diz o apóstolo São Paulo, devorar uns aos outros, para de fato ser alguma coisa. Então ele diz: não ande à procura de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para mim. Tem uma coisa que a gente precisa aprender: tendo que comer e tendo que vestir, estejais contentes. Se tiver pão, café com leite, se tiver arroz e feijão e ovo frito, né, Silvano, no prato, é o suficiente. Mas o cara quer comer filé mignon todo dia da semana. Nessa época agora de estiagem, então a carne está lá nas alturas. E ele quer chamar então o irmão da igreja para ir na casa dele, para ele falar que comprou filé mignon a R$28 o quilo. Davi diz assim: olha, eu não fico procurando coisas maravilhosas demais para mim. Procura coisas menores. Seja mais simples. Seja mais contente com o que você tem. Confie em Deus, é o segundo ponto. Encontre sossego em Deus, versos 2 e 3. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bom, a decisão de Davi para tratar esses pecados é maravilhosa.
Ele decide silenciar a sua alma. Sabe aquele sentimento interno que fica gritando? Você tem que ter, você precisa fazer, você tem que morar em tal lugar, você tem que ter a casa assim, você tem que ter aquele carro, você tem que ter esse celular, isso e isso, e fica pedindo, fica falando, sabe? Fica reverberando dentro de você, e você não consegue ter quietude. Você não consegue ter satisfação, você não consegue sossegar enquanto você não digita a senha do cartão de crédito, enquanto você não entra no financiamento, enquanto você não obtém aquilo que de um dia para o outro perde a luz. Com crianças isso acontece. Elas ganham um presente e eu me lembro, uma vez que eu fui repreendido pelo meu pai, eu ganhei um bonequinho de plástico assim, que eram uns índiozinhos e uns cowboys, e passou o filme de faroeste no dia que eu ganhei, então eu fiquei empolgado, brincando, e 2 horas da manhã ele chegou no quarto, eu estava brincando, e ele falou: olha, deixa isso, vai dormir, amanhã você brinca. Eu me deitei, o dia amanheceu e outras coisas surgiram, e eles ficaram jogados no chão, e de repente lá estava minha mãe querendo varrer, e eu vou jogar essas coisas no chão, no lixo, que eles estão no chão. Então num dia eu estava extasiado, no outro dia perdeu a luz. Assim são as coisas, nós corremos, as adquirimos e depois nós as esquecemos, ou elas perdem o valor, ou são roubadas, pilhadas, ou enferrujam. Então não viva para elas. Então Davi silencia sua alma. A palavra usada por ele aqui no hebraico é dar silêncio instantâneo, é calá-la totalmente. Faça sua alma se calar e pare de buscar grandes coisas. Contente-se com aquilo que Deus tem lhe dado. Viva feliz. Precisamos de fato calar aquele eu pecador que vive dentro de nós. Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 19. Provérbios capítulo 13, o verso 19. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. O insensato, ele toma como abominável a ideia de afastar-se do mal, apartar-se, deixar o mal. Mas para muitos, inclusive o insensato, cumprir o desejo da alma é agradável. Se você deixar que sua alma conduza você, que os seus sentimentos dirijam você, seu fim vai ser ruína. Então ele exorta com a ideia de que é preciso calar esses sentimentos que nos dirigem, que nos conduzem. Eu vou publicar no blog da Escola Dominical, o endereço está aí no nosso boletim, a lição sobre materialismo e sobre consumismo, dadas na sala de vida cristã. Se você é da sala de doutrinas cristãs, você pode acessar, ler essas 2 lições. Elas falam um pouquinho sobre esses 2 pecados muito comuns em nossos dias: consumismo e materialismo, que tem de fato dirigido e conduzido muitas pessoas a viverem pecando e agradando a si mesmas e servindo a este tempo presente. O salmista então busca agora a figura da criança, e nessa figura ele encontra o sossego para si mesmo. A criança que encontra no colo da mãe o sossego para si. Olha o que diz o salmista no Salmo 131, verso 2. Pelo contrário, fiz calar, sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A ideia é muito própria. Uma criança que buscava a mãe pelo leite e só sossegava os gritos e o choro quando tinha o peito à boca. Então essa criança é desmamada, lhe é retirado o peito que lhe dá leite, e agora então ela encontra sossego na mãe, não no leite,
mas no colo. E o salmista diz, então, como uma criança que foi desmamada, agora eu encontro sossego só em estar no colo dela. Eu já não busco, já não procuro o alimento, já não busco o leite. E então aqui agora ele vem e diz assim, com essa criança é a minha alma para comigo, a alma dele encontrou descanso. Nós estamos vendo na época que as pessoas têm uma alma que vive à procura e à busca de algo mais, e que nunca encontra, e que sempre vive buscando, um desespero terrível, de gemidos, de gritos, de choro, de birra, como crianças que ainda buscam leite. Então o salmista diz, eu aprendi a estar sossegado, a ter descanso, a me aquietar, e a minha alma agora é assim, ela se aquieta simplesmente com um colo. Precisamos ter sossego em nossas almas e aprender a nos aquietar com um pouco. Vocês já não são mais crianças, vocês já cresceram, já desmamaram. Vivam com contentamento. E ele então encerra o salmo com uma exortação. Espera no Senhor. Verso 3. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar em Deus, descansar em Deus, ter sossego em Deus, contentamento no Senhor. Quando a sua alma começar a clamar, espere em Deus, descanse em Deus, busque em Deus, e assim você será feliz. Não viva para satisfazer a sua alma pecadora. Descanse em Deus. Vamos orar. Pai querido, Deus santo, nossas almas são insaciáveis, sempre a busca e a procura de algo mais. É assim que esse mundo nos moldou, o nosso estado pecaminoso exige buscarmos constantemente o algo mais, e com soberba e altivez o fazemos, tentando, ó Deus, saciar o nosso ventre, que nunca se satisfaz. Porém, se há sede em nossas almas, acreditamos na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo esta manhã, quando Ele nos diz em Apocalipse 21:6, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Se há sede em nossas almas, só Ele pode saciar. Se há fome em nossas almas, só Ele é o pão da vida, e quem come não torna a ter fome. Ó Deus, dá-nos termos descanso em Ti, contentamento no Senhor, e a esperar nas Tuas promessas, desde agora e para todo sempre. É o que nós oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.